Conheça a cobra biúta, a serpente mais perigosa de toda a África. O quê? Vai dizer que você achava que era a mamba negra? Ah, errou feio. A mais perigosa é esta aí, a biúta, de nome científico Bites arietans. Então, peraí, você percebeu que ela é do gênero Bites, não é? Pois é, ela é do mesmo gênero da Bites gabonica. Então deu para perceber que ela tem uma peçonha um pouco parecida. Não só isso, ela é uma serpente solenógrafa, ou seja, possui a picada verdadeira. Coloca os dentões para fora e faz a picada em milésimos de segundo e você nem sente. Aliás, a Bites arietans é considerada uma das serpentes que possui a picada mais rápida de todas. Uma das, pelo menos. Isso é um pouco questionável, mas com certeza é uma das serpentes que pica mais rapidamente e injeta uma grande quantidade de peçonha com presas. Bom, presas bem grandes. Ela também é conhecida por víbora do sopro, né? A Puff Adder em inglês. E víbora do sopro justamente por isso aqui, ó. Duas subespécies são identificadas, a Bites arietans arietans e a Bites arietans somálica. Ela acontece na África inteira, cara, e é próximo às casas, isso que é o detalhe, por isso o grande número de acidentes. Ó, a gente tem ela por toda a África, ao sul de Marrocos, até o cabo ocidental da África do Sul, e também inclui o sudoeste da Península Arábica. Cara, além, claro, de Somália e Quênia, onde você tem a subespécie da Bites arietans somálica. Ou seja, ela ocupa uma grande área, muito próximo às casas, muito rápida. Enfim, tem uma quantidade de fatores que faz com que ela seja mais perigosa. Normalmente a espécie é lenta, ela não é uma forrejadora ativa, ela é aquela senta e espera. E também se utiliza da camuflagem para proteção. E a sua locomoção, parecido com a da Bites gabonica, que é essa locomoção que a gente chama de caterpillar, ou lagarta, né? E onde ela usa as escamas ventrais, parece que ela anda mesmo. Aliás, elas andam com as costelas, tá? Essas costelas aí juntinhas, elas fazem com que esse movimento que parece uma lagarta, ela praticamente anda em cima das costelas. E o fato é que, se elas forem perturbadas, elas fazem esse assovio alto. Vale lembrar que, segundo Otávio Marx, as cobras brasileiras, né, que fazem esse tipo de assobio, geralmente são noturnas. E essa cobra é uma cobra noturna, mas é da África. Essas cobras que possuem esses olhos fendidos, geralmente são noturnas. E ela faz esse assobio para que a pessoa se afaste. Mas elas podem atacar repentinamente e rapidamente, tão fácil quanto voltam para a posição de defesa. E aí dá uma vantagem para ela, para que ela possa atacar de novo. Não só isso, os jovenzinhos conseguem atacar, assim, meio que jogando o corpo inteiro para frente. Esse S que ela faz é muito, muito interessante. Essa cobra com 70 centímetros já pode ser considerada adulta. Ela é grande em comprimento, podendo chegar aí até 1,91 metros. Foi uma das maiores a terem sido medidas. Então, a gente pode chutar aí que ela chega aos seus quase 2 metros, sendo que ela possui uma cauda muito curtinha. E o do macho um pouquinho maior que a da fêmea, mas a da fêmea é bem pequenininha. Só que é uma serpente muito calibrosa. Você tem uma ideia, já foi medida a circunferência para ela com 38 centímetros. Bom, a gente pode dizer que é uma serpente grande, que está próximo às cidades, e justamente por ela ser calibrosa, ser maior, é que ela consegue ter uma quantidade muito interessante de filhotes, podendo chegar aí comumente entre 50 a 60 filhotes por ninhada. Ela é vivípara, mas já houve caso de 150 filhotes em um zoológico. E ela é muito adaptável, é uma ampla variedade de hábitats. Só não fica lá dentro do deserto, nem dentro da floresta. Meu irmão, essa serpente é sinistra pra caramba, ela é uma víbora, então vai ter uma peçonha muito semelhante como todas as víboras, ou seja, proteases, sendo parecida com as nossas bótopos aqui, as nossas jararacas, mas
essa aí não apresenta miotoxina, segundo o próprio Clinical Toxicology Research. Ela estaria nesse nível aqui de periculosidade, eu vou explicar isso já já. Mas ela não apresentaria miotoxinas, ela apresenta procoagulante, anticoagulante de peçonha, ou seja, causa uma coagulopatia no sangue. Também apresenta nefrotoxinas e necrotoxina. Detalhe, o potencial de necrose dela é de moderado a grave, causando problemas seríssimos aí. Também pode causar edema. Então, vamos explicar tudinho aqui, porque eu sei que esse é um vídeo que causará hate pra caramba, porque eu disse que ela é muito mais perigosa, e volto a repetir, é o biólogo Henrique que está falando, então presta atenção, ela é muito mais perigosa do que a mamba negra, ponto. Tá, vai vir hate pra caramba, mas a mamba negra é a mais perigosa do mundo. Cara, esquece aquilo que você viu no filme Kill Bill. Não é bem assim que a banda toca. E não confunda o fato de ser a mais perigosa com ter a maior peçonha. Quer dizer, com aquela que tem a peçonha mais forte. Eu sempre disse aqui no canal, desde o começo, que a peçonha mais sinistreba de todas é a da Taipan do interior. É a medida do DL50. Então ela tem a pior peçonha, Taipan do interior. E aí sempre chega alguém e fala, não, mas não é a mamba. Não, não é a mamba. Esquece isso de mamba, cara. A pior peçonha é da Taipan. Ponto. Mas isso não significa que a Taipan seja a cobra mais perigosa do mundo. Entende a diferença? Entre ter uma peçonha mais potente e ser a mais perigosa? Vou dar um exemplo aqui no Brasil para você entender. As jararacas, as bótopes, são as serpentes mais perigosas do Brasil. Ou seja, causam cerca de 90% de todos os acidentes aqui no Brasil. Mas a pior peçonha é a da coral. Porém, a coral é bobinha. Praticamente ninguém é mordido por uma cobra coral. A não ser que o cara vá lá mexer. Assim como é a Taipan do interior. Cara, ninguém é mordido por Taipan do interior. O cara tem que ir lá mexer com o bicho. Então ela não é a perigosa da Austrália. Perigosa da Austrália são as pseudonagens, as cobras marrons. Já no Brasil, quem são as perigosas? São as corais? Não. Perigosa do Brasil são as bótopes, seguida pelas cascavéis, seguidas pelas surucucus. Entende a diferença entre perigoso e a potência da peçonha? Bom, é mais ou menos isso. Eu posso até dizer que, muito provavelmente, a peçonha da mamba negra seja pior, ou seja, mate mais rápido do que a biúta, né? Que é uma peçonha um pouco mais parecida com as nossas jararacas. Mas a mamba negra é uma serpente grande e que tem uma boa visão e que quando a pessoa chega, ela já está indo embora. Então ela não é tão perigosa. Agora, a biúta, bom, a biúta é um problema sério. É um problema sério por quê? Porque você tem que entender que a África, ela não é um país. A África é um continente. O brasileiro acha que a África é um país. Não, é um continente formado por uma quantidade grande de países e muitos desses países colonizados são países que são pobres, são muito pobres. Isso é de acordo com a colonização de exploração mesmo, o que tornou vários desses países muito, muito pobres, mais pobres do que os países da América do Sul. E aí, cara, você tem um grande problema, porque você tem uma serpente que é extremamente distribuída na África, praticamente toda. É uma serpente que pode estar próxima às residências, próxima às pessoas, uma serpente que gosta de ficar nas trilhas por onde as pessoas passam. As serpentes gostam de ficar nas estradas, até por isso estão morrendo direto porque o carro passa em cima, né? E lá tem muita ainda estrada de chão, muita trilha, ou seja, é uma serpente que não é rápida igual a mamba, então ela não vai sair fora, ela vai ficar paradinha. Geralmente ela vai fazer o assovio para que a pessoa não chegue, mas aí já é tarde demais. A pessoa já pisou em cima da cobra e acabou tomando uma picada que é muito, muito rápida. Existe a discussão dela ela ser a picada mais rápida de todas e tal. Mas não importa, é uma das mais rápidas. Fim de papo. E com isso vai causar um empeçonhamento. E aí você tem que lembrar uma coisa importante que a gente tem que discutir aqui. O ofidismo é uma doença tropical negligenciada. O que é uma doença tropical negligenciada? Bom, eu vou explicar aqui para a galera entender, porque isso é um assunto importante. A ciência, ela não é neutra. A ciência funciona. A ciência funciona de navios baleeiros a armas de destruição em massa,
a grande quantidade de armamento, mas também funciona para aparelhos de tomografia, funciona para cura de determinados cânceres, funciona também para o benefício da humanidade. Ela simplesmente funciona, mas neutra a ciência não é. Ela segue diretrizes. A diretriz que a ciência vai seguir ou será uma diretriz de mercado ou será uma diretriz governamental através de políticas públicas. Quando ela segue diretriz de mercado, é quando ela gera dinheiro, por exemplo, para a indústria farmacêutica. E por que então o ofidismo seria uma doença tropical negligenciada? Pelo simples fato de que países pobres não pagariam pela cura, entende? O pobre não paga. Então é negligenciada, você não tem um incentivo à pesquisa para isso. Você vê, por exemplo, doença de Chagas, malária, entende? Ao contrário do que se faz, como, por exemplo, criar pesticida para campos de Golfo Suíço. Porque tem mercado, então o ofidismo é uma doença tropical negligenciada. O Brasil é uma exceção. Por que o Brasil é uma exceção? Porque temos o SUS, cara. E aí temos que enaltecer o grande trabalho feito pelo grande Vital Brasil, que descobriu que o soro ele era específico. Ou seja, enquanto se tratava com soro, um soro lá feito para nós pelo francês lá, um soro que servia para tudo, o Vital Brasil, que é um dos maiores cientistas que o mundo já viu, já descobriu que o soro era específico. Ou seja, ele tinha que ser feito com a própria peçonha da serpente. Com isso, toda a história do Butantan começou. Por isso, o Brasil direcionou políticas públicas aonde a gente conseguiu ter um soro de excelentíssima qualidade. Um soro que é produzido pelo Butantan, produzido pelo Instituto Vital Brasil, por exemplo, e comprado pelo SUS e distribuído gratuitamente. Desta maneira, cerca de 30 mil casos de acidentes por ano, somente 150 óbitos. Esses 150 óbitos estariam relacionados, geralmente, a distanciamento das pessoas. O ribeirinho que mora a 8 horas de viagem, quem está mais perto praticamente não morre por picada de serpente, porque está perto de um posto de atendimento. Praticamente não morre. Existem exceções. Mas no mundo, cara, no mundo é diferente. Entende aqui o apelo do biólogo Henrique sobre a importância do SUS? Pois a gente tem que lembrar que podemos ter anualmente, isso é uma coisa que a gente não sabe direito, mas entre 3,5 a 4,5 milhões de acidentes com serpentes anuais. E não só isso, podemos ter aí entre 40 a 140 mil óbitos por serpente no mundo. Olha que diferença, 150 no Brasil para 140 mil ou mais um pouco no mundo. E a gente está falando de serpentes que são extremamente perigosas, como eu já tenho aqui no canal, vai ficar linkado no final, que para mim é a mais perigosa do mundo, que é a da boia Russelli. Temos o gênero X, que é extremamente perigoso, e temos na África o grande representante, que é a biúta. A biúta, meu irmão, causa problema pra caramba, justamente porque camuflada, justamente porque ela pica rapidamente e é altamente distribuída. Então ela é um problema lá na África de países que não tem o soro gratuito. Tu entende a parada? O soro não é gratuito. Aqui no Brasil você tem o soro, e nos outros países não tem. É um problema sério. Até pro cara que aqui do Brasil, eu vou lá filmar cobra no exterior. Vai mesmo? Tu vai filmar cobra lá na Índia? Cuidado, porque o soro lá, apesar de lá ser barato, coisa rara, porque o soro é caro pra caraca. Você tem uma ideia, se um tratamento de uma picada de serpente, se for por imprudência sua, nos Estados Unidos, pode passar aí dos $200 mil, chegar até mais. Isso conta no soro, internação e reabilitação. E não é barato. Agora, em outros locais não tem a mesma qualidade daquilo que nós temos aqui. Por exemplo, na Índia, existe um problema de que você não tem um soro específico respeitando a regionalidade. Você tem várias, provavelmente tem subespécies de daboia que ninguém sabe o que é, e o soro não aguenta direito. O polivalente deles não é tão bom, entende? Então a gente tem que respeitar muito bem o SUS na hora de falar. Eu sei que esse é um vídeo que vai causar hate pra caraca, primeiro porque eu disse que a mais perigosa da África não é a mamba. E o segundo porque, infelizmente, no Brasil ainda vai ter gente que vai falar que é contra o SUS. Mas tá aí,
O SUS existe para quem é pobre também sobreviver, porque olha, um dos problemas que se tem lá na Índia é uma quantidade de mulheres que não podem casar, um monte de pessoas que não podem ter um relacionamento, que não tem um relacionamento entre a sociedade por conta de ter perdido membro, de ter perdido braço, não pode trabalhar. Cara, é um problema sério, o ofidismo é um problema sério mundial. No Brasil nós estamos num oásis. Entendeu o que é uma doença tropical negligenciada. Eu sei que eu me alonguei um pouco nesse vídeo, mas eu não posso deixar de falar sobre esse assunto. Tá aí, o SUS ajudando agora a gente a sair da pandemia. Bom, então ficou aí a biúta. Ficou a biúta aí, meu irmão, coisa linda, maravilhosa. É uma serpente extremamente interessante. E ela causa queda na pressão também. Vale lembrar que graças à toxina que existe na jararaca, que faz a queda da pressão, que a gente descobriu o captopril, que são milhares de pessoas. Biúta também tem propriedades dentro da sua peçonha que causa queda de pressão. E pode ser estudada e desenvolvida um novo remédio para pressão. Que interessante demais, né? Pois é. É a biúta, meu irmão. Meu irmão! A biúta, cara, é a serpente brava pra caraca, Bits arietans, parente da Bits gabões, SUS, Fiocruz, ICMBio, IBAMA, universidade pública para todos, ensino público de qualidade para todos, Brasil, família, SUS, Science, balbúrdia!